e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vamos lá, bem pertinho um do outro, juntinho, tá bom? E perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse texto é extraordinário. Há muitas perguntas com relação à questão de avivamento, manifestação espiritual, salvação de almas. Já há quem indaga, preocupado, perguntando, por que Jesus não salva como salvava tempos atrás? Por que não vemos mais tantas conversões na igreja? E os sinais, e as curas, os milagres, né? Eu estou falando de coisas que são significativos na vida da igreja. Como, por exemplo, Jesus ressuscitar um morto, Jesus curar um paralítico, Jesus abrir os olhos dos cegos. Por que nós não estamos vendo essas maravilhas sendo manifestadas na igreja nos dias em que nós estamos vivendo? Nunca se vê tanta palavra profética, nunca se vê tanta palavra de efeito, nunca se viu tantas promessas feitas. Interessante que eu estava hoje dando uma olhada no celular em algumas coisas, e volta e meia, querendo ver alguma coisa, aparece um vídeo de alguém profetizando. Não desliga não, porque eu tenho uma profecia para você. Eu já passo direto, eu nem olho, porque eu sei que não existe, que é mentira, porque eu sei que é falácia. Mas afinal de contas, ainda existe um povo fiel, sim ou não? Eu não ouvi. Existe um povo fiel na terra? Existem igrejas sérias? Existem pastores sérios, sim ou não? Mas mesmo nessas igrejas, a gente não está vendo essas coisas se manifestar, né? Pessoas desenganadas. Às vezes a gente ora, tira oração na madrugada em favor de uma pessoa que está desenganada pela medicina, e não acontece aquilo que você está pedindo, não acontece aquilo que você está querendo, desejando. E a Bíblia diz que se nós pedirmos em oração, crendo, a gente recebe. Mas não estamos recebendo. Isso aqui eu estou muito preocupado com a igreja. Na virada do ano para cá, uma preocupação muito grande entrou no meu coração com relação à igreja. E como definir uma igreja perfeita, uma igreja cheia do Espírito Santo? Como definir uma igreja que existe verdadeiramente a manifestação de Deus, não uma ação mecânica de quem está no comando aqui, no microfone, falando, cantando, pregando, uma coisa forçada, uma manifestação de Deus espontânea na igreja, como eu sou acostumado a ver, uma manifestação espontânea. A gente na adoração, com singeleza, com humildade, adorando a Deus, de repente Deus começa a tocar num, tocar no outro, daqui a pouco todo mundo está envolvido na glória de Deus, sem nenhum tipo de esforço humano para isso acontecer. Então, como definir uma igreja assim, né? O que eu posso dizer é que uma igreja perfeita, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja modelo,
ela não vive apenas um movimento rotineiro de final de culto, de uma festividade, de um encerramento de uma campanha e etc. Não, ela não vive uma manifestação divina rotineira. Né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela primeiro, ela vive uma ação transformadora do Espírito Santo na vida dela diariamente. Todos os dias você vê a ação de Deus na vida dela. Ela não precisa falar. A ação de Deus na vida dessa igreja, ela se torna manifesta aos olhos de todo mundo. Sim ou não? Não queremos isso para nós? Não queremos no meio do século 21, né? No meio da pós-modernidade, não queremos no meio da era da globalização, do secularismo que vem matando os princípios, que vem usurpando os direitos do povo de Deus. Nós não queremos nesse meio se destacar como uma igreja verdadeira, aonde Deus verdadeiramente habita no meio dela? Sim ou não? Mas para isso tem um preço. A gente tem que tirar um raio-x de nós mesmos, do nosso meio, para perceber se nós estamos vivendo de acordo ao modelo de igreja que a Bíblia nos apresenta para vivermos. E a igreja primitiva, ela ainda é para nós o modelo de igreja perfeita, cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva é. E eu quero falar sobre algumas coisas que eu grifei aqui. Até há muito tempo atrás, aqui na igreja, eu ministrei mais ou menos bem parecido com isso aqui, só que agora eu estou atualizando, pegando outras coisas e colocando, porque, embora passe os anos, as necessidades espirituais, elas continuam sendo a mesma. Então, quando você vai pregar uma palavra, é difícil você não tocar nos mesmos assuntos, nas mesmas coisas, porque a carência, a deficiência, a necessidade da igreja continua sendo a mesma. Não altera, não muda, né? Então, primeiro, um modelo de igreja que pode caminhar para o caminho da perfeição, agradar a Cristo de verdade e abrir a porta para que o Espírito de Deus tenha liberdade de trabalhar no seio dela, não tem outra parte. Está aqui no capítulo de número 42, a parte A. Coloca aí para mim, Atos capítulo 2, verso 42, e a parte A do capítulo. Por que a igreja primitiva tinha tanto poder? Por que a igreja primitiva tinha tanta revelação, manifestação de Deus, coisa real? Não falácias, não promessas vazias, mas acontecia de verdade. Por que na igreja primitiva os falsários não tinham liberdade nela? Eles eram desmascarados no culto. Sim ou não? Eram desmascarados. Não era uma coisa forçada, não era adivinhação, era o Espírito de Deus que entrava, que se manifestava, que manifestava o seu poder para que a igreja fosse defendida daquilo que era errado. Por quê? Porque o primeiro está no versículo, a parte A do versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia perseverança na palavra. Tudo que eles viviam do dia a dia era conforme a palavra. Faziam questão de moldar as suas vidas na palavra. Antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude, antes de qualquer propósito, eles primeiro iam na palavra. Verdadeiramente, a palavra de Deus era a regra de fé e prática da igreja primitiva. Não tinha esse negócio de cumprir a palavra só um pedaço. Não tinha esse negócio de querer a palavra só naquilo que beneficiava
as suas vaidades, os seus desejos. Eles perseveravam na palavra, até mesmo aquela que os confrontava. Se queremos ver Deus agir, se queremos ver uma ação de Deus, se queremos ver uma igreja verdadeira, pura, séria, nós precisamos voltar à prática da palavra, à prática das doutrinas. Hoje, quando se fala de doutrinas, muita gente, pastor, doutrina, coisa do passado. Mas doutrina, irmão, é coisa de Deus. E se não houver perseverança na doutrina, não há manifestação de Deus na igreja. O Deus de pureza da igreja primitiva é o Deus também de pureza da igreja de hoje. Deus não se adapta à pós-modernidade e ao secularismo. É nós que queremos nos adaptar a eles. E à medida que nós vamos perdendo nosso padrão espiritual, nosso padrão cristão, nós vamos perdendo também a manifestação de Deus em nossa vida. Por que os pregadores de 30 anos atrás não eram sábios como nós somos? Os pregadores de 30 anos atrás eram homens muito simples. Falavam até errado, principalmente os do interior. Não tinha acesso à teologia, não que teologia seja coisa ruim. Estudar é bom, é importante. O que você não pode é deixar o seu coração ser tomado pelo orgulho de quem sabe alguma coisa. A gente não tinha cantores como a gente tem hoje. A gente não tinha músicos como tem hoje. Irmãos, no início da minha fé, 30 e alguns anos atrás, era uma caixinha daquelas bem perebada, era uma potênciazinha com 3 botões. Um microfonezinho que você falava glória a Deus nele, saía aleluia na caixa. E quando o pregador se empolgava, você não entendia o que ele estava falando. Virava só ronco. Era tudo simples. A gente não tinha tanta afinação, os irmãos desafinavam, mas não estava nem aí. Era uma pureza tão grande, era uma essência tão grande, e um desejo tão grande de cumprir a palavra, que o Espírito de Deus tomava o povo na igreja, e a glória de Deus se manifestava, mesmo com a oferta sendo simples. Hoje a gente tem os melhores pregadores, hoje a gente tem os melhores músicos, hoje a gente tem tecnologia de ponta. Olha aqui, estou falando aqui no microfone sem precisar pegar nele. Isso aqui não é vaidade, é facilidade. Apresentamos os hinos mais belos, com os melhores arranjos, nosso som sai, pega aí no link aí, e olha na internet para você ver a qualidade do som que tem essa igreja. E a gente faz todo esse esforço, mas a gente não está vendo, e eu tenho que ser sincero, nós não estamos vendo a glória de Deus se revelar. Então tem um trem errado aí. Porque se estamos fazendo com as melhores e apresentando a Deus como o melhor recurso que nós podemos ter, e Deus não está tão feliz quando estava lá naquele tempo das igrejas mais simples, você vai perceber que Deus não está nem aí com a qualidade do som, com a afinação do cantor ou com a sabedoria do pregador. Deus está olhando para o coração do povo. Com que coração você está vindo para a casa de Deus? Como é que você honra a palavra aonde você vai? Está honrando a palavra lá onde você estuda? Está honrando a palavra onde você trabalha? Está vivendo a doutrina na sociedade? Não adianta se sujar e chegar aqui com a capa limpa. Deus está vendo o teu interior e sabe se ele está sujo ou limpo nessa noite. Não adianta não perseverar na palavra. Eu tenho autonomia para dizer para vocês
que muitos de nós não estão vivendo a palavra como deveríamos viver. Não estamos cumprindo a palavra como deveria cumprir. Muitas coisas que nós deixamos quando aceitamos Jesus, nós pegou de volta, está na bagagem que nós estamos carregando com a nossa vida espiritual. Voltamos lá onde vomitamos muitas coisas e pegamos o vômito de volta, como disse o apóstolo Pedro. Eu quero uma igreja cheia de Deus. Eu quero ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero ver esse ano Jesus batizar 18 crianças, como eu vi naquele púlpito, naquele culto, aquele dia. Vocês lembram? Mas nós tínhamos feito um compromisso aqui de voltarmos a honrar a palavra, de voltarmos a viver a doutrina, de não nos misturarmos com esse sistema corrompido que existe aí fora. Aleluia. E se eu não estou enganado, eu não coloquei no meu sermonário, foi o profeta Isaías que disse, não foi? Aquele que não falar segundo essa palavra, jamais verá a alva. Você pode até se destacar aqui, na igreja, no sistema religioso que nós estamos vivendo. Você pode até ganhar aplauso, tapinha nas costas e ser chamado por aí como melhor cantor, melhor pregador, melhor ensinador. Mas a alva você não vai ver, porque para ver a alva tem que viver a palavra. E nós estamos vivenciando uma geração que cria em seus corações suas próprias regras. Eu estava conversando com um obreiro, eu não sei se foi com o Mário, e falando, nós estamos vivendo uma época que o povo diz assim, nós somos servos de Deus. Oh, Deus é meu Senhor, não foi? Nós estávamos conversando? Estamos vivendo essa época que a pessoa diz, eu sou servo de Deus. Mas tem dificuldade de ficar onde Deus mandou. Se Deus colocar ele em determinado lugar e ele começar a padecer dificuldade, porque Deus está provando e quer ensinar alguma coisa para ele, ele vai querer cascar fora. O servo tem direito de escolher o seu lugar? Sim ou não? Sim ou não? E quando nós fazemos isso, o que somos? Senhores de nós mesmos. Não servos de Deus. O servo de Deus não se levanta se Deus não disser levanta. O servo de Deus não sai se Deus não disser sai, nem fica se Deus não disser fica. O servo de Deus anda conforme a direção de seu Senhor. Então, o sistema de vida social que eu vivo não é o que eu acho. Porque você tem um negócio de dizer assim, pastor, eu acho que isso não é errado. Pastor, eu acho que isso aqui não é pecado. Não, eu penso que isso aqui... Ei, o seu acho, o seu penso não funciona na igreja. É assim. O que a Bíblia diz a respeito disso? E olha que a Bíblia tem resposta para tudo. Quantos creem nisso? Diga amém. Não é o que eu acho. Se eu fosse viver conforme o que eu acho, eu nem aqui no Goiás eu estava. Mas existe uma palavra que confronta os meus desejos, para que eu não viva aquilo que eu quero, mas eu viva aquilo que a palavra me ensina a viver. Quando aprendemos o que Paulo disse, lá no livro de Gálatas, acho que capítulo 2, versículo 15, se me falha a memória, coloca aí para mim ver. Eu acho que a minha cabeça não está funcionando assim mais como antes. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo, mas eu. Não é isso aí não.
Eu errei aqui. Mas Cristo vive em mim. É 2 quanto? É 2, mas é o 2, eu não sei qual o versículo. Mas Cristo vive em mim. Vamos pegar esse versículo aí, vê se é o 20. Não é possível que nós não achemos. Vamos lá, um cabra bom de Bíblia aí. Eu não escrevi muita coisa hoje, irmão. A palavra está na cabeça, mas eu não escrevi. É 20 mesmo. Eu coloquei 15, mas não é 15, é 20. Eu não escrevi muita coisa. Agora, mais ou menos umas 2 e pouco da tarde, me deu uma crise de ansiedade que começou a envermelhar a ponta do dedo e queimar as palmas da mão assim. Mosmar viu quando eu cheguei aqui, queimando tudo. E aí eu só botei alguns pontos aqui, para não perder a direção da mensagem, e compartilhar com vocês aqui essa palavra. Porque eu entendi uma coisa. Não adianta a gente querer se adequar a algumas coisas que está acontecendo por aí. O negócio é na palavra mesmo. A palavra enche a igreja, a palavra convence o pecador, a palavra transforma nossas vidas, a palavra cura, a palavra renova, a palavra salva, a palavra sustenta, a palavra alimenta, a palavra amamenta, a palavra forma, a palavra cresce, a palavra é vida daqueles que têm desejo de viver o que ela diz. É a palavra que nos move, que nos sustenta. E viver isso aí, ó, já estou crucificado com Cristo. Essa palavra, essa frase, já estou crucificado com Cristo, é forte. Você está dizendo assim: como Cristo se fez servo e se travou na cruz por vontade de Deus, eu também estou na mesma servidão de Cristo. Quer saber de um servo que honrou e foi fiel a Deus em seu mandato até o fim, sem se desviar dele? Nosso maior modelo, Cristo. Ele até chegou no auge do seu sofrimento. Cristo até chegou a dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quer. Sou teu servo. Pela minha vontade está difícil, mas se é o teu querer, deixa acontecer. E Cristo foi. E foi até o fim. Glória a Jesus. E quando Paulo expressa a igreja da Galácia, dizendo: já estou crucificado com Cristo, Paulo está dizendo assim: eu estou no mesmo nível de servidão de meu Senhor Jesus. Aí ele diz assim: e crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. Tudo que eu queria, tudo que eu desejava, tudo que eu almejava, tudo que eu sonhava, deixei para trás. Cristo vive em mim. É bonito isso? Sim ou não? É difícil de viver? Volta e meia você sai da cruz, sai de lá de onde deveria ficar, para poder fazer sua vontade. Volta e meia você sai da cruz para fazer o seu querer. Quem está crucificado com Cristo não vive mais a sua vontade, não faz mais os seus desejos. Cristo vive em mim. Ah, que coisa linda! E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Você está vendo um homem em pé que não existe mais. Cristo é quem se revela nesse corpo que você está vendo. Tudo aqui é fé. Agora pega a trilha da vida de Paulo e veja se Paulo se desviou da palavra em algum momento. O qual me amou
e se entregou por mim. Aleluia. A igreja precisa voltar a viver a palavra, a viver a doutrina. E a gente vai se adequando, vai entrando uma coisinha, vai entrando outra, entra uma maquiagemzinha, entra uma roupinha mais ou menos, entra aí um negócio. Já tem crente aí corintiano, já tem crente flamenguista, já tem obreiro que vai lá por meio dos escarnecedores. Como é que é o nome do ginásio lá, do estádio, do negócio? Estado Serra Dourada, tira selfie, posta no Facebook, no meio dos escarnecedores. E aí quer chegar na igreja, quer sentir poder de Deus. Termina o culto, pregador ruim, cantor ruim, o culto hoje estava gelado e não sabe que é os vasos que estão sujos. Porque aonde tem um vaso limpo, o Espírito de Deus não deixa ele sozinho. Ele pode estar no meio de 10 mil vasos sujos. Se ele estiver limpo, o Espírito de Deus vai se revelar na vida dele. Aleluia! Sim ou não? A gente já faz parte de tudo que o mundo tem. O convívio do mundo é o nosso. Os ambientes do mundo é o nosso. Diga glória a Deus. Porque a gente começa quente em 2024, dizendo para o diabo que apesar das circunstâncias mostrar que não vai ser fácil para nós vamos pregar também que não vai ser fácil para o diabo pegar ninguém de aqui em nós. Ele vai ter dificuldade para tentar entrar aqui no nosso meio e as portas vão estar fechadas, porque o poder da palavra vai cercar a sua vida, a sua família, o seu coração. Ser crente para viver uma religião, irmão, é perca de tempo. Os fariseus eram bons religiosos. Sim ou não? Eles eram excelentes religiosos. Davam o dízimo até da cebola que nascia no canteiro. Está na Bíblia. Contava o tanto de folha de cebola e tirava o dízimo. Contava os pés de coentro, tirava o dízimo. Do cominho, do alface. Mas não vivia a palavra. Não vivia a palavra. Eu estava pensando hoje, se Jesus viesse novamente, vamos dizer que o judeu está certo e que Jesus não veio, que o Messias ainda não chegou. E se Jesus viesse hoje, você acha que quem ia matar Jesus era os ímpios? Vocês acham que era o partido do PT, que é de esquerda, que está aí, irmão, afrontando a igreja de tudo quanto é gente? Você acha que era o partido do PT que ia matar Jesus? Talvez o partido do PT ia até se salvar, ia até se converter. Porque nos dias de Jesus, o povo mais ruim que tinha, que era os publicanos, os samaritanos, se arrependeu. Quem matou Jesus? A igreja. Quem foi que matou Jesus? A igreja. Com tanto de líder aí que acha que é dono do reino, com tanto de falsário por aí, extorquindo a igreja, vivendo de luxo. Você acha que Jesus ia ser bem recebido na igreja deles? Quando Jesus chegasse e aplicasse a palavra, seria expulso dos templos. Primeiro que ele ia chamar todo mundo de raça de cobra. Ele ia chegar em algumas convenções e ia chutar as barracas de terno, barraca de Bíblia, barraca de não sei de quê.
isso aí. Não evangelizam, comercializam. Atrai os pecadores em busca de bênção, mas tem que pagar por elas. Aonde o Espírito de Deus vai agir no meio de um povo desse? Você segura, porque essa mensagem vai dar umas 4 quarta-feira. E eu ainda estou na palavra. Não há interesse pela palavra. Graças a Deus que aqui no Veiga, olha só, tem o quê? 100 pessoas aqui ouvindo. Veio. Mas passa na porta de outras igrejas por aí no dia de hoje, que é culto de ensino. Nós estávamos com quase 100 irmãos aqui na escola dominical. Mas vai em outras igrejas de manhã, para você ver, não há interesse na palavra. Muitos cultos de ensinos deixaram de ser de ensinos, é de oração. Conheço uma grande igreja aqui perto, fui pregar lá numa quinta-feira a convite. Cheguei lá e falei, e os cultos de ensino aqui? Não tem mais não, pastor. Os cultos de ensino aqui é culto de oração. Foi transferido para quinta-feira no culto da campanha. Porque não há interesse de aprender. Não há interesse em se moldar. Não há interesse em querer ser melhor. Porque a palavra mostra o que eu tenho que renunciar para alcançar as bênçãos do reino. Eu tenho que renunciar. E eu tenho que renunciar ao que eu mais quero. Muitas das vezes até o que eu mais amo. Aleluia. Eu tenho que renunciar meus maiores sonhos. Eu estava um dia na chácara do pastor Flávio. Nós fomos para lá, a família. E em determinada hora lá, eu sentei. A chácara boa demais, a chácara dele não, é do sogro, né? Mas é dele, da esposa. E aí eu sentado no barranco com a varinha, pegando uns piauzinhos, e vendo aquela chácara, a irmã Edna toda animada lá com aquela chácara, e eu disse, Senhor, se o Senhor não tivesse me chamado para a obra, eu já tinha uma chácara dessa. Porque eu ganhava dinheiro. E eu ganhava muito dinheiro. No serviço que eu trabalhava, se eu tivesse continuado e não tivesse deixado por causa da obra, eu teria uma chácara dessa. Na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, quer trocar? Eu tiro o que eu te dei e tu conquista o que teria conquistado com o teu trabalho. Quer trocar? Aí eu pensei no gozo da alma, no prazer de estar no altar ministrando a palavra, nos filhos na fé que eu já ganhei, nas famílias que eu ajudei a salvar, e nas visões gloriosas que Cristo já me deu nas madrugadas. Eu falei, eu continuo sem minha chácara, Jesus, não tem problema não. Mas isso aqui que o Senhor me deu vale mais do que dinheiro. Aleluia! Conhecimento que o Senhor me permitiu sentir vale mais do que riqueza nesse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Não existe maior riqueza no coração de um crente do que ele ser cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é segurança. Diga, a palavra de Deus é segurança. O que diz o Salmo 105? Salmo 105? Aleluia, que maravilha. Vamos ver aqui? Salmo de número 119, verso 105. Estou fazendo uma confusão aqui, não estou? É o Salmo 119, verso 105. A igreja leia, por favor, esse salmo aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso é mais do que palavras bonitas. O pastor Jailton disse que nesse versículo aí nós temos
luz alta e luz baixa. Diga luz alta e luz baixa. Diga assim: lâmpada para os meus pés, luz baixa. E diga luz para o meu caminho, luz alta. Quando você vai viajar, você precisa usar esses dois mecanismos do carro: luz alta e luz baixa. Luz alta para enxergar um animal lá longe, e luz baixa para enxergar os buracos de perto. Você não se acidenta e você não cai numa armadilha. A palavra de Deus te dá segurança para enxergar de longe um perigo que vem. A palavra de Deus te dá segurança para você não cair no perigo de perto. E quem vive na palavra e anda na palavra, anda seguro. Aleluia. Não duvida da fé. Acredita no céu, sente a presença de Deus e espera com ansiedade o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus é segurança para a tua casa. Chama a família, compartilha da palavra em casa. Não vai só naqueles versículos que você gosta, não. Tem família que se reúne para fazer um culto doméstico e aí traz aquela caixinha. Como é que chama aquela caixinha cheia de versículo? Olha o nome: caixinha de promessa. Lá não tem assim: conserta que você vai para o inferno. Não tem. E foram lançados no trono branco. Não tem. É só bênção. Aleluia. Caixinha de comprimido para crente preguiçoso lá na Bahia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse princípio é o princípio fundamental para uma igreja ser forte, para um crente ser forte. Aleluia. E nós precisamos viver essa realidade. Então, queridos, a felicidade de um povo está intrinsecamente ligado à palavra de Deus, a honrar a palavra de Deus. Porque nós vivemos uma época de ouvintes. Olha o que diz o Apocalipse capítulo 1, por favor. Acho que versículo de número 3. Apocalipse 1, versículo 3. Eu já estou quase concluindo aqui. É uma introdução da palavra que eu quero ministrar com os irmãos. Eu não pude escrever muito, porque eu disse para vocês, me deu uma crise muito forte de ansiedade, e começou a queimar tudo, e fiquei agoniado, mas já passou, graças a Deus. Estou bem. Leia esse versículo aí, toda a igreja, por favor. 1, 2, 3. Diga bem-aventurado. Diga de novo, bem-aventurado. Há alguém que traduz essa palavra bem-aventurado para muito feliz. O que significa a palavra bem-aventurado? Aí alguém diz assim, muito feliz. A palavra bem-aventurado, ela é mais do que muito feliz. A palavra bem-aventurado é cheio de felicidade. É mais do que muito feliz. Diga assim, cheio de felicidade. É aqueles que lê a palavra. Agora pergunta para o irmão do teu lado aí, você tem lido a palavra? Aí você vai ver na cara dele se ele leu ou não, porque quem lê é cheio de felicidade. Mas cheio de felicidade não é só os que lê. Cheio de felicidade, conforme esse versículo, é aqueles também que ouvem.
Agora, como é que faz um crente que não lê a palavra e só vem no culto de domingo, não vem no culto de ensino e nem na escola dominical? Ele nem lê e nem ouve. Cheio de felicidade é quem lê, quem tira tempo para ler a palavra. Eu leio a palavra todo ano, assim, a Bíblia completa, todo ano. E leio até mais, porque tem vez que eu termino antes de terminar o ano, 2 meses, 1 mês. Então, tem vez que dá para mim, em 3 anos, ler a Bíblia 4 vezes. E nesse propósito que eu tenho com Deus, eu já estou lendo a Bíblia 23 vezes. Completa. Fora a que eu leio de forma esporádica, como hoje, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, leio aqui, leio ali, leio um texto, leio uma passagem e tal, e vou lendo, e vou lendo, e vou lendo. Todo ano eu leio. E todo ano eu aprendo. E todo ano eu vou ler uma coisa e, como é que eu não li isso aqui o ano passado? Eu não vi isso aqui. Gente, que coisa boa! E eu acho uma coisa nova. Por que que quem lê a palavra é cheio de felicidade? Porque a palavra, ela é renovo de conhecimento para a nossa vida. Toda vez que você lê a palavra, você aprende uma coisa nova de Deus, uma forma nova como Deus age, e o teu coração se enche de felicidade. Oxalá que o nosso povo se apaixonasse pela palavra. Bem-aventurado quem ouve, os que vai no culto, os que vai na escola, os que têm desejo de ver alguém que sabe mais do que ele ensinar a palavra, e até não sabe mais, mas conhece alguma coisa que ele não conhece, porque todos nós podemos aprender uns com os outros aqui, sim ou não? Não existe tão sábio que não possa aprender, e não existe tão tolo que não possa ensinar. Eu não disse para vocês aqui, eu sempre conto essa experiência do pastor Donizete. Presbítero, já parece que tinha uns 12 anos que ele tinha saído da igreja. Revoltou com a igreja, revoltou com o pastor, não voltou mais para a igreja. Sou crente em casa, presbítero. Ficou lá, crente em casa. Os irmãos iam lá, visitavam ele. Pastor foi lá uns vezes. E tal. E aí um dia um irmãozinho novo convertido ficou sabendo da situação do presbítero. Isso aconteceu lá em Birigui. E disse, pastor, eu vou lá visitar o presbítero lá. Eu senti no meu coração de visitar o presbítero. Meu filho, cuidado, porque aquele homem é muito ignorante, porque não sei o que e tal. E crente, quando sai da presença de Deus, vira um jumento. Na verdade, os crentes tudo é raça assim, dessa natureza mesmo, natureza ruim. E por que a gente é mais ou menos assim, pastor? Porque a Bíblia diz lá no livro, no capítulo 49 do Gênesis, que o Senhor amarrou o jumento na excelente videira. O que significa isso? Significa que eu sou um jumento e Jesus é a videira. Aí Jesus pegou eu e me amarrou nele. E lá o texto diz assim, e o jumento agora tem dente de leite e olhos de sangue. O jumento não dá coice, bota leite pela boca e tem sangue nos olhos. Está lá em Gênesis 49. Jesus é especialista em pegar jumento, amarrar nele e fazer sair leite da boca e sangue dos olhos. O jumento não dá mais coice não, está dando é leite pela boca. Aqui ó, o jumento dando leite pela boca. Aqui. A palavra é leite. Aleluia! Cuidado, meu filho, aquele homem é um jumento. Ele disse, pastor, mas Deus tocou no meu coração, eu vou. Chegou lá, bateu na porta e disse, o que foi, filho? Eu sou da Assembleia de Deus ali e tal, o senhor já congregou lá, e eu vim aqui fazer uma visita, convidar o senhor para o culto à noite hoje, no domingo. Quem que é você? Eu sou um novo convertido lá. Quantos livros tem na Bíblia? Sei não, senhor. Qual o maior capítulo? Também não sei não. Qual que é o maior versículo? Também não sei não. Qual que é o menor versículo? Também não sei não. Aonde estão situadas as maiores profecias messiânicas? Não sei não, senhor.
Você não sabe nada e vem aqui me evangelizar. Sai da minha porta, rapaz. Aí o menino ia saindo, voltou para trás e disse: senhor, eu não sei nada e estou indo para o céu. E o senhor sabe tanto e vai para o inferno, hein? Que triste. E foi embora. De noite o presbítero chegou lá na igreja. Está lá até hoje em Birigui, se não morreu. Eu não sei nada e estou indo para o céu. E o senhor sabe tanto desse jeito e está indo para o inferno. Não adianta você ler, ouvir, se você não praticar. E a igreja só se revela a igreja quando ela pratica a palavra. Quando ela vive a palavra. Que o mundo aí fora vê que o crente é diferente do sistema que rege ele. Que a sua conduta moral, que a sua conduta espiritual, que a sua conduta social condiz com aquilo que a palavra de Deus lhe ensina. Vamos perseverar na palavra. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro e guarda as coisas que nela está escrita. Se não guardarmos os mandamentos de Deus, perdi a palavra. Que razão vale estar aqui essa noite, irmão? Depois de uma quarta-feira desgastante, de serviço, de trânsito, o irmão lá e tal, querendo chegar em casa para não chegar atrasado, para vir para a casa de Deus, para ouvir uma mensagem dura do pastor divino, para você sair daqui e não praticar o que você ouve. Que adiantou você estar aqui? Aleluia. Não funcionou, não teve efeito, não terá efeito na sua vida. Só tem efeito se você ler. Hoje você está ouvindo. Se você ouvir, sair daqui e praticar o que você aprendeu. Aleluia. Aí a partir de então, no individual, começa a se formar a igreja perfeita. Passe a praticar a palavra a partir de hoje. Volte a praticar o que a Bíblia ensina. Você já aprendeu bem. Você sabe o que é certo. Você já sabe como se comportar diante da sociedade. O crente sabe como se deve vestir, como deve falar. O crente sabe ou não sabe, irmãos? Sabe, por que não faz? Jesus está voltando, meus irmãos. E só dá glória a Deus quem conhece a palavra e é apaixonado nela. Porque aguardar a volta de Jesus dando glória a Deus é para crente que vive a palavra. Por isso eu vou dizer de novo: Jesus está voltando. Então não brinque com a sua alma. E não brinque de ser crente e nem de viver a palavra. Levante a mão assim. Eu te abençoo com essa palavra essa noite. Viva a doutrina da palavra. Quarta que vem a gente continua. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Osmar.